tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Dia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, quero ajudar vocês agora nessa reta final, do Enem de 2024, primeira aplicação Caderno Azul, do ano passado. Mas quero ajudar vocês agora nessa reta final, nessas revisões aí para o Enem. Então, vamos para a questão 74. A questão 74, ela descreve pra gente o seguinte, Círio de Nazaré, uma festa que ocorre anualmente, na cidade de Belém do Pará, no segundo domingo do mês de outubro. Sua estrutura ritualística tem origem no catolicismo devocional, que surge em Portugal por volta do século XV até 1789. A festa em louvor a Nossa Senhora de Nazaré em Belém era marcada pelas ladainhas e novenas. Em 1790, a Igreja Católica autorizou a realização de festa em homenagem à Virgem. A primeira procissão ocorreu em 1893, existindo há mais de 200 anos. A festa congrega um extenso mosaico de elementos integrados em diferentes planos e graus de intensidade. Revista Círio de Nazaré, a partir da lente, Boletim Museu Paraense. Enfim, o reconhecimento da festa descrita no texto como patrimônio histórico encontra sustentação no que? A. Instituição de políticas públicas no âmbito local. B. Registro de bens culturais de natureza imaterial. C. Tombamento de sítios arqueológicos de propriedade privada. D. Salvaguarda de elementos sacros de expressão regional, ou categorização de manifestações cristãs de caráter oficial. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, tá bom? Vai se tratar aí de registros de bens culturais de natureza imaterial, tá? Por quê? O texto ele descreve pra gente uma festa tradicional do Círio de Nazaré, que é uma festa que tem origem no catolicismo, em louvor a Nossa Senhora de Nazaré, e que tem procissões, várias coisas interessantes, uma festa que vai congregar aí o extenso mosaico de elementos integrados diferentes. Isso tem a ver com uma cultura, sim, com uma religiosidade, sim. É só que a questão ela pergunta, o reconhecimento da festa, descrita nos textos, como patrimônio histórico, tá? Então, ela quer saber, ela já tem um direcionamento subjetivo de patrimônio, tá? Por esse motivo que é a B. Instituições de políticas públicas, não. Tombamento de sítios arqueológicos também não. Elementos sacros de expressão regional. Apesar, um elemento sacro, uma festa cultural, mas não é esse o objetivo da questão, tá? E categorização de manifestação cristã de caráter oficial. É uma manifestação cristã, é uma manifestação de religiosidade, porém, é um registro de bens culturais de natureza imaterial, tá? Ao se tratar de patrimônio, patrimônio histórico, aqui principalmente religioso, de religiosidade de uma festa católica, enfim, em homenagem à Nossa Senhora do Nazaré, isso se torna um registro de bens culturais. Por quê? Porque essa religiosidade tem a ver com uma cultura, E essa cultura é de natureza imaterial, tá? Por que é um patrimônio, de histórico de natureza imaterial? Lembra do patrimônio material, que são os objetos, enfim, aquele patrimônio que tem tombamentos, Aqui imaterial, por quê? Porque é uma tradição, é uma festa cultural, mas não deixa de ser um patrimônio, um registro de bens culturais de natureza imaterial. Por quê? Imaterial porque é uma tradição, não é algo que você possa pegar um objeto, matéria, enfim, mas não deixa de ser um patrimônio, tá? É um patrimônio imaterial, por quê? Porque é uma tradição, é uma cultura, é uma festa, é uma tradição que é passada de gerações em gerações. E isso está dentro da cultura desse povo, Está dentro de um patrimônio histórico, E de um registro de bens de uma cultura, Imaterial, por quê? Porque é algo passado de gerações, uma tradição, tá bom? Por esse motivo que é a letra B. Beleza? Então tá, vamos agora para 75. Questão 75 escreve pra gente o seguinte, o comando, No período iluminista, os espaços sociais mencionados contribuíram para o quê? Então vamos lá, questão 75.
Os salões permitiam aos escritores da época do Iluminismo adentrar no universo dos poderosos. Figuras como as de Voltaire e Duclos exortavam seus irmãos a aproveitarem da mobilidade que era oferecida pela ordem social do antigo regime. Juntando-se à elite, nos últimos decênios de Ancien Regime, ele foi se tornando cada vez mais o reduto dos filósofos do Alto Iluminismo, que deixavam os cafés para os tipos inferiores do literário. Com efeito, os cafés se constituíram na antítese lógica dos salões. Eles eram abertos a todos, a um passo da rua. Como é possível constatar, salões e cafés constituem interessantes instituições do espaço público literário, através das quais é possível vislumbrar as bases sociais nas quais se assentavam o alto e baixo iluminismo, mudança estrutural da esfera pública. Beleza. Habermas, né? A pergunta é a seguinte: no período iluminista, os espaços sociais mencionados contribuíram para o quê? A. Segregar pensadores e aumentar a circulação de ideias. B. Apoiar revolucionários e perseguir a nobreza local. C. Rejeitar poetistas e proibir a entrada de mulheres. D. Censurar cronistas e coibir o patrocínio editorial. Ou E. Entregar artistas e ampliar o comércio urbano. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, tá bom? Vai se tratar aí de segregar, né? Pensadores, né? E aumentar a circulação de ideias. Sim, era um lugar de segregar as pessoas, tá? Por que não é apoiar revolucionários, rejeitar poetistas, censurar cronistas, enfim. É um lugar de segregar pensadores e aumentar a circulação de ideias. Se vocês forem analisar como o contexto do texto destaca, né, mudança estrutural na esfera pública, sobre a questão do iluminismo, os salões permitiam aos escritores da época do iluminismo adentrar no universo dos poderosos, né, figuras como Voltaire, enfim, Duclos exaltavam seus irmãos, aproveitarem a mobilidade que era oferecida pela ordem social do antigo regime, juntando-se à elite. Nos últimos decênios, né, ele foi se tornando cada vez mais reduto aos filósofos do alto iluminismo, tá? Que deixavam os cafés para os tipos inferiores de literário, né? Então, isso é um tipo de segregação, tá? Com efeito, cafés se construíram na antítese lógica dos salões, né? Eram abertos a todos, a um passo da rua. Como é possível constatar, salões e cafés constituem interessantes instituições de espaços públicos literários através das quais é possível vislumbrar as bases sociais nas quais se assentavam o alto e o baixo iluminismo. Ou seja, o alto iluminismo eram considerados para os poderosos e a questão do baixo iluminismo eram os cafés, né? O próprio texto descreve que ele foi se tornando cada vez mais reduto aos filósofos do alto iluminismo, que eles deixavam os cafés para os tipos inferiores de literário, né? Então, há sim um tipo de segregação aí, né, nesse período, né, os espaços sociais mencionados. Por quê? Porque existia sim uma segregação, né, uma diferença entre o alto iluminismo e o baixo iluminismo, né? Enquanto os cafés eram deixados para o baixo iluminismo, né, os salões, enfim, os lugares mais poderosos eram para o alto iluminismo. Então, por esse motivo que a letra A, tá, vai ser aí, esses espaços sociais vão contribuir para segregar pensadores e aumentar a circulação de ideias, tá? De ideias. Por que segregar pensadores? Por conta disso, pela questão dos espaços frequentados, né? A diferença aí dos tipos de espaços frequentados, tá bom? Então tá, né? Vamos para 76. Questão 76, ela descreve o seguinte, ó. Resumamos os principais caracteres de um rizoma. Diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um ponto qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus traços não remete necessariamente a traços de mesma natureza. Contra os sistemas centrados e mesmo policentrados, de comunicação hierárquica e ligações pré-estabelecidas, o rizoma é um sistema assentrado não hierárquico
e não significante, sem general, sem memória, organizadora ou autômato central, unicamente definido por uma circulação de estados. Beleza, a pergunta é a seguinte: qual elemento da cultura contemporânea se relaciona às características dos conceitos de rizoma, conforme descrito no texto? A. Estrutura física. B. Estrutura binária. C. Controle homogêneo. D. Uniformidade de opiniões. Ou é pluralidade de interações? Pause o vídeo. Tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Pausar o vídeo e tentaram fazer? Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, tá bom? Por quê? Porque ela é a que mais se né, com essa natureza descentralizada, né? Interconectada e múltipla, né? Que tem a ver com o rizoma, tá? Que é exatamente essa pluralidade, tá bom? Por esse motivo aqui que é a letra E, tá bom? Vamos agora para a questão 77, né? A questão 77 é bem interessante, ela tem gravuras, né? Traveling Brasil, Traveling Brasil. De 3 imagens, né? O Departamento de Imprensa, Propaganda e a Política Editorial do Estado Novo. Ok. A pergunta é a seguinte: o que as capas da revista Travel in Brasil, publicadas em 1941 e 1944 pelo Departamento de Imprensa e Propaganda DIP, evidenciam? A. Estereótipos da cultura nacional. B. Exploração da população pobre. C. Preconceitos de ordem racial. D. Política de censura midiática. Ou é projeto de país industrial? Pausem o vídeo. Tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, tá bom? Vai se tratar aí de estereótipos da cultura nacional. Primeiramente, é importante lembrar que isso tem a ver com o Estado Novo, tá? Com o DIP. Então, nesse período, a gente sabe que tinha muita censura no país, né? Políticas do Estado Novo. Então, ele quer saber o que essas revistas, né? Essas capas de revista em 1941 e 44, né? Por esse departamento de propaganda que é o DIP, desse período, o que ela vai evidenciar? Exatamente esses estereótipos, né? Da cultura nacional, né? Exploração da população pobre, preconceitos, enfim. Apesar de ter, né, essa questão da censura, de restrição, eles queriam passar o quê? Travel in Brasil, né? Uma imagem de um estereótipo do que seria o Brasil, né? A dança, o samba, né? Enfim, a imagem dos animais, né? Da cultura rural, né? A questão rural, enfim. Eles queriam mostrar essa imagem do que seria o Brasil. Por isso que está ligada essa questão de estereótipos da cultura nacional, né? Vale lembrar que nesse período eles reforçavam muito o país, né? O nacionalismo, né? A questão aí da nacionalidade, né? Enfim. E claro, né? Estado Novo, né? Tinha esse controle, né? Nesse departamento de empresa de propaganda do DIP, que era esse controle, enfim. Por esse motivo que é a A, tá? Se trata de um estereótipo, viu? Da cultura. Vamos lá, vamos para 78. A regra de ouro, popularmente conhecida pelo provérbio trate os outros como gostaria de ser tratado, é um dos princípios morais mais onipresentes. A noção subjacente, que apela para o senso ético mais básico, se expressa de uma forma ou de outra em praticamente todas as tradições religiosas, e poucos filósofos morais deixam de invocar a regra ou pelo menos de tecer comentários a respeito da relação com seus próprios princípios. 50 grandes ideias da humanidade. Beleza. O princípio ético apresentado no texto como elemento estruturante da vida em sociedade se traduz pela seguinte formulação teórica: A. Doutrina teleológica. B. Imperativo categórico. C. Pensamento utilitarista. D. Secularização inautêntica. Ou é raciocínio consequencialista? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, exatamente aqui vai ser a letra B, tá bom? Por quê? Vai se tratar aí do imperativo categórico, tá? Exatamente um dos princípios de Kant, né? De Immanuel Kant. Trate os outros como gostaria de ser tratado.
exatamente vai se encaixar aqui o princípio ético, né? Justamente na questão do imperialismo categórico, beleza? Por esse motivo que é a B, tá? É um dos princípios de Kant, tá? Por esse motivo, resposta correta, letra B. Beleza, vamos para a questão 79. A questão 79 ela destaca o seguinte pra gente, ó. O que alicerça, portanto, o acolhimento de refugiados pelo Estado gira em torno da fronteira erguida entre inclusão e exclusão, admissão e rejeição, desejáveis e indesejáveis, ao mesmo tempo, enseja vulnerabilidade, indefinição e incerteza a esses migrantes internacionais forçados. A pergunta é a seguinte: a eliminação para os refugiados do tipo de fronteira descrita no texto necessita de políticas públicas do quê? A. Planejamento familiar. B. Segregação territorial. C. C. Homogeneização cultural. D. Diferenciação étnico-racial. Ou integração socioeconômica? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, tá bom? Vai se tratar aí de interação socioeconômica. Por quê? A gente vê no texto claramente um conflito, né? Olha só, e a pergunta é a seguinte, para destacar justamente a eliminação para os refugiados, né, do tipo de fronteira que descrita no texto, né, que necessita de políticas públicas. Que tipo de fronteira que está descrita no texto? Olha só, a aliança, portanto, o acolhimento de refugiados pelos estados gira em torno da fronteira erguida entre inclusão e exclusão. Então, eles ficam confusos, né, se eles vão ser incluídos ou excluídos, né? Tem a questão disso, de incluir ou, né, a questão do preconceito e exclusão também, né? É uma série de contradições, né, que eles correm esse risco de serem, né, admissão e rejeição, desejáveis e indesejáveis. Reparem que está uma contradição, né? Ao mesmo tempo, ensejam vulnerabilidade, indefinição e incerteza a esses migrantes internacionais forçados. Imagina, você está num país que não é sua casa, que você não sabe se você vai ser aceito ou não, uma série de sentimentos, né, de medo, de ser rejeitado, enfim, né, é complicado mesmo. Aí, a pergunta é exatamente sobre isso, né? A eliminação para os refugiados do tipo de fronteira. Que fronteira que é essa, né? Ele quer saber qual que é, né? Para o tipo de fronteira descrita, que necessita de políticas públicas do quê? Olha só, planejamento familiar. Não é isso, né? Planejamento familiar, né? Não se enquadra. Segregação territorial, muito menos, né? Homogeneização cultural, também não, né? Na verdade, seria não só uma cultura, a mistura de culturas, mas o que poderia solucionar de fato essa fronteira, né? Diferenciação étnico-racial? Não é somente isso, mas sim uma integração socioeconômica. O que seria isso? A inserção deles no mercado de trabalho, a inserção do acolhimento deles, né? Não adianta nada você acolher, né, os migrantes, se eles passarem fome, se eles não tiverem um mercado de trabalho para se inserir, né, a integração socioeconômica, social, né, o acolhimento deles dentro da sociedade e econômica também, né, porque isso é uma maneira de mostrar que eles têm capacidade de poder adentrar também no setor financeiro, de construir suas próprias casinhas, né, sua própria moradia, enfim, ter o seu sustento, né, e social, né, socioeconômica, porque social para integrar, né, adentrar também, né, interagir junto com a sociedade, ser acolhido pela sociedade, enfim, é uma série de fatores, né, se for analisar, muitas incertezas, né, que passam por esses povos e imagina, né, aqui já o próprio texto descreve imigrantes internacionais forçados, né? A Cruz Vermelha, a ONU, enfim, todos esses agentes, né? Eles trabalham para ajudar essas pessoas, né? E imagina você tá em um país de guerra, né? Que não é sua culpa, né? Você já é um migrante forçado, né? Por quê? Porque você tem que sair do seu país para sobreviver devido aos conflitos armados
e você não sabe o que te espera no outro país, né? Enfim, é muito complicado, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente entra no lugar do próximo, né? A gente consegue ser mais humano, né? Ter empatia com o outro e se colocar no lugar do outro, né? Imagina se fosse eu que estivesse em um país sendo migrante forçado, né? É complicado mesmo, né? Você está em um país desconhecido, que você não conhece ninguém, que você não sabe se você vai sobreviver ou não, se você vai ser aceito ou não, se você vai ser discriminado ou não, enfim, é complicado essa situação mesmo, né? Enfim, gente, vamos para a questão 80. A questão 80, ela escreve pra gente 2 textos. O primeiro, texto 1, as novelas brasileiras foram as primeiras a aparecer na TV russa, ainda na época de